E eu queria convidar quem quiser abrir o texto de Lucas, capítulo 23, do verso 39 até o 43. E o contexto é a crucificação de Jesus. Quando os criminosos estão lá pendurados, Lucas 23, verso 39 ao 43. Então, Jesus crucificado com dois criminosos, essa cena, eles três lá, e Jesus, como diz outros versículos, ele foi contado como um criminoso. Por isso, para as pessoas que estavam vendo, eram três criminosos, não eram dois criminosos e Jesus. E dentro desse texto, desse pequeno texto, é uma mensagem, por que não dizer arrebatadora, que é a graça de Jesus por um dos criminosos. E vamos ler o texto para a gente começar a ver a mensagem. Diz assim no versículo 39: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Deixa eu orar. Obrigado, Pai, por esse tempo agora da tua palavra que é alimento para nossas almas que elas têm sede da verdade todo dia, Senhor. Nós precisamos da água pura, nós precisamos, Senhor, mesmo que por um momento na vida a gente precisou te encontrar, Senhor, que na verdade é o Senhor que nos buscou. Mas a partir dali, todos os dias, nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, da Tua mensagem. E a Tua mensagem é o Teu amor por nós, Teus filhos. Abençoa nós agora, com esse texto, com essa mensagem. Mantenha a gente concentrado, Senhor. Aquilo que passou hoje, aquilo que passou durante a semana e aquilo que vai vir agora para essa semana, Senhor, ajuda nós a deixar de lado a ansiedade do que tem por vir, a frustração, a tristeza do que passou, ou o excesso de alegria com alguma coisa muito boa. Ajuda nós, Pai, agora a olhar a Tua palavra. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, o tema desse, que salta nesse texto, esse pequeno trecho desse texto, é a impressionante graça. Graça que Deus deu para o criminoso. Graça, o que é? Vamos começar do início. Graça é a bondade, o amor e a misericórdia de Deus aos que não merecem. O merecimento é ausência de graça. Onde eu mereço, não tem graça. Porque graça, a própria palavra diz, de graça. Eu não fiz nada para receber. Eu ganhei, ela é uma dádiva de Deus. Graça é a libertação do pecado e da morte que recebemos por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, como a gente cantou agora há pouco. Graça não é assistencialismo e nem esmola, é sobrevivência. Não é no homem, é no Senhor. Se não é o Senhor, não tem vida. Graça é aquilo que se recebe de modo gratuito, sem custo. E no mundo,
Tudo que é de graça é suspeito, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente recebe ou que estão dizendo que é de graça, não tem de graça. Como assim? Não é? As coisas hoje, no mundo de hoje, não são dessa maneira. Tem uma expressão que o pessoal usa: não existe almoço de graça. E o texto? Que o texto nos ensina dessa impressionante graça de Deus por nós. Primeira questão que eu queria falar é que a graça, ela é incondicional. Não tem raça, não tem classe social, não tem sexo. Ela não tem uma condição: tu tem que ser assim para eu te amar. Não, a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, ela é incondicional. 2 criminosos estavam na cruz. E ele tratou eles de forma incondicional, como se ele amou os 2, não só um. Um se salvou, mas os 2 foram tratados com amor. Ele deu a mesma chance para um e para outros. Olha o que diz, olha o que Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, verso 13. Ele diz: anteriormente todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Tito capítulo 2, verso 11, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 3,16, para todo que nele crer. Então ela é incondicional. Porém, existe 2 tipos de graça. A graça comum, que é a todos os seres humanos. Deus derrama a graça dele para injustos e justos, a toda a humanidade. Por exemplo, inteligência, saúde, alegria, prosperidade, a natureza, as capacidades do ser humano. É graça, é graça. Lucas 6, verso 35, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Mateus capítulo 5, verso 45, porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Graça comum a todo ser humano. Porém, agora tem a graça especial. A graça especial, ela é só aos eleitos, que a palavra diz. Todo o Novo Testamento fala dos eleitos, e o Antigo Testamento ele chama a atenção que num dia vai ter um só povo de todas as raças, tribos, povos e nações que vão adorar o seu nome. Não diz todos, diz um povo escolhido. Por isso a graça especial é para aqueles a quem o Senhor escolheu. De novo, não é o homem, é o Senhor, é a soberania. Deus escolhe. Por isso que na palavra a gente lembra aquele versículo que Deus diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele escolhe, ele decide. Philip Yancey, quem já leu, né, do livro dele, da maravilhosa graça, ele conta a história lá, num dos capítulos, de uma adúltera, uma prostituta, que ela foi questionada por alguém da igreja, ou por um líder da igreja, por que ela não buscava ajuda? Por que viver naquela vida de adultério? E olha o que ela respondeu. Ela disse: igreja? Por que eu deveria ir a uma igreja? Eles só vão fazer com que eu me sinta ainda pior. Medo da moralidade da igreja, da superioridade moral. Orgulho, eu tenho a palavra, muito parecido com mestres da lei, na época que Jesus estava. Eles achavam que sabiam, que tinham autoridade, só que eles tinham se desviado da verdade. A adúltera que foi levada a Jesus, lembra? Naquele texto, para que ele sentenciasse a morte dela, diante da lei que eles tinham. E o que aconteceu? Quem lembra do texto? Ele não acusou ela, não condenou, mas disse: vai e abandona
a tua vida de pecado. Ele amou aquela mulher. Ela ia ser morta. O normal, se não fosse aquela situação, se não fosse Jesus, o normal ela ia ser apedrejada. Isso era a lei daquela época. Jesus, os homens condenaram ela e iam matar. Jesus não acusou, não, ele sabia. Todos nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus. E o que fez Jesus? Ele amou aquela mulher. Ele olhou para todo mundo, diz o texto que ele se agachou e começou a escrever no chão. E lá pelas tantas eles perguntaram: e aí, mestre, o que ele diz? E ele disse: aquele que tiver, então, aquele que tiver sem pecado, então atira a primeira pedra. E diz o texto que um atrás do outro, os grandes mestres foram indo embora. Por quê? Porque não há ninguém que não tenha pecado. E quem é a gente, como igreja, diante das pessoas lá fora? A gente é acusador delas? Ou é quem leva a água para quem tem sede? A água é a graça, é o amor de Deus. João 4, verso 14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A igreja do Senhor, nós somos formados por pecadores. Começa em mim, pastor Roberto, e assim por diante. Todo mundo, pecadores, merecedores da graça de Deus? Não, nós não merecemos nada. A graça é uma dádiva, é um dom, é um presente. Nós somos merecedores, diz a Bíblia, é da ira de Deus. Mas Deus se estende até nós e Ele nos deu uma graça. Se a gente lembrar dos apóstolos, um atrás do outro, pecadores. E Jesus chamou eles, levantou eles como líderes da igreja, pecadores. E a gente lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ele é negado. Tu conhece ele? Não, nunca ouvi falar. Pecador. Lembra de Paulo, o apóstolo? Ele era perseguidor da igreja, assassino de cristãos. Porque para ele, a fé dele, aquilo que a crença dele é que estava certa. E esse novo Cristo que apareceu, e esses apóstolos dele, essa turma de discípulos que anda para um lado para o outro, o pessoal aí nas casas, tudo está falando dele, está crendo e está vivendo uma nova vida, é uma seita. Deve ser mortos, porque isso é uma blasfêmia. Porque a verdade está na sinagoga, a verdade está na lei. E eles estavam cegos. Paulo também estava cego. E depois ele se tornou um pregador da verdade. Por isso que ele diz que lá pelas tantas, ele disse: eu sou o pior deles, porque ele se lembrava do passado, que ele assassinou a igreja, ele caçou a igreja. E aquilo destruía o coração dele quando ele pensava: o que eu fiz com a igreja? Tanto que quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, o que Jesus diz lá do alto? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele era perseguidor da igreja. E ele se torna um dos maiores, se não o maior apóstolo, mesmo que Jesus deu a Pedro a autoridade entre os apóstolos. Paulo, um apóstolo fora do tempo, como ele mesmo diz, né? Ele foi o maior deles, e ele pregou a graça para todos os gentios. Segunda questão, a graça ela é infalível, ela não falha. A vida daqueles dois homens, dos dois condenados, ela tinha muita falha, e a consequência de tanta falha é que eles foram condenados à cadeira elétrica daquela época, que era a cruz, a crucificação, bem no alto do monte, para todo mundo ver, para ter respeito a Roma. E eles, cheios de erros, cheios de pecado, terminaram naquela cruz. Eles falharam na vida deles, eles fracassaram.
O mundo ele é governado pela ausência da graça. Tudo depende do que eu faço. Se eu conquisto, se eu ganho, se eu tenho um curso superior ou dois, um doutorado, alguma coisa, eu tenho um melhor tratamento. Se eu entro de terno e gravata numa loja, eu tenho um outro tratamento. Se eu apareço na TV e eu conquistei lá uma medalha lá nas Olimpíadas, eu sou considerado alguém vencedor e eu tenho aplausos das pessoas e elas me consideram. Se eu sou um fracassado, um endividado, um cara cheio de problemas de saúde, problemas mentais, problemas de todo tipo de ordem, eu sou considerado pela sociedade um fracassado. Eu sou considerado um desgraçado. O desgraçado é aquele que não tem graça, é a ausência de graça, é o desgraçado. Aqueles dois homens, eles estavam sentindo isso naquela hora. A gente de vez em quando ouve a expressão de vencer na vida. Que ele venceu na vida. O outro também venceu na vida. Meu filho venceu na vida. Meu pai, ele venceu na vida. E eu fracassei na vida. Para o mundo é isso, tá certo? É os valores que tem no mundo. Porém, no reino de Deus, não vale. Não essa é a regra. O que perde ganha, o que é fraco é forte. No mundo, no reino de Deus, tudo vira de perna pro ar. No reino de Deus, um dos condenados, um dos criminosos, por justiça ele deveria ser morto, certo? No reino de Deus, ele, mediante arrependimento, ele é salvo. Ele é levado ao céu. A graça, ela não falha. O homem falha. O ser humano falha. A sociedade falha. A graça não falha. Ela ama, ela perdoa, ela aceita. Incondicionalmente, como a gente viu antes. A paciência e o amor humano, ele se esgota facilmente. A gente vê isso na rua, no trabalho, em todo lugar. Porém, a graça de Deus, ela aumenta cada vez mais, como um fogo. Cada vez que joga combustível, aumenta mais a graça de Deus. E a gente percebe isso na nossa vida. No fim da vida daqueles criminosos, então eles tiveram a oportunidade. A graça de Deus dá condições para isso. Ela salva mediante arrependimento. Não tem mérito meu. Eu fiz coisas para chegar a Deus gostar tanto de mim que então Ele vai me dar uma dádiva, vai me levar para o céu, Ele vai me dar uma graça. Não tem nenhum mérito nosso. Graça é quando não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele ama, e também não há nada do que a gente pode fazer para Deus me amar menos do que Ele ama. Romanos capítulo 8, verso 39, Paulo diz: pois estou convencido, eu estou convicto, eu estou certo de que não há nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, nem crime de cruz, nem o criminoso, ele foi para o céu. Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres do espírito são fracassados diante dos valores do mundo. No reino de Deus, eles são os que herdam o reino dos céus. Terceira questão, então, a graça de Deus, ela é incondicional, ela é infalível, ela não falha. O homem falha, a graça de Deus não. Terceiro, a graça de Deus, ela não muda, nunca.
Tudo muda na nossa vida e até na sociedade. Na época da Covid se falava do novo normal. Agora já perdeu, né, essa expressão. Aí agora deu enchente, novo caos aqui. Tudo muda de perna pro ar. O comércio trava, a aula, né, tudo fica trancado. O trabalho também. Será que vai ter comida no mercado? Tudo muda de uma hora para outra. A graça, ela não muda, Deus não muda. O ser humano é instável, é inconstante pela natureza do ser humano. Nós somos assim. A gente sabe que por pouquinha coisa, né, às vezes em casa, nossa, parece que a casa caiu. E não é tudo isso. Muito delicado nós somos. E Deus fez nós assim, para que a honra toda fosse dele e para que a gente dependesse do Senhor. Como disse Paulo, na fraqueza é que eu sou forte. Deus é uma rocha eterna e Ele não muda. Rocha é uma palavra que cita o Antigo Testamento, lembrando, rocha, pedra, é dura, intransponível, é um dos nomes de Deus, rocha eterna. Ela não se abala, não há como abalar a Deus. E quem confia no Senhor está firmado nessa rocha. A graça, ela nos ensina que Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Não interessa se Ele era um criminoso, estava pendurado na cruz. Jesus disse: tu é meu, e eu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa quem eu sou, importa quem Deus é. Quarta questão, a graça, ela é incomparável, não tem comparação com coisa alguma. Aqueles homens, eles nunca tinham visto tal amor, porém um deles rejeitou tão grande amor. Como é possível rejeitar esse amor de Deus? Efésios capítulo 2, verso 7, Paulo diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Salmo 63, verso 3 diz que a tua graça é melhor do que a vida. Em outras versões dizem que o amor de Deus é melhor do que a vida. Quinto ponto, a graça, ela é infinita, não tem fim. A vida daqueles dois condenados, ela terminou aí, acabou. Tanto por aquele que rejeitou, como aquele que se arrependeu. E mesmo para aquele que se arrependeu, ela terminou ali. Deus não livra nós das consequências. Ele chama nós para viver com Ele, Ele nos protege, a gente está debaixo das asas dEle, como diz a palavra, Ele nos cuida e nos guarda. Salmo 23, não temerei mal algum, pois eu sei que Tu está comigo, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Porém, tem consequências. Tem coisas que Ele permite a gente passar, mesmo a gente sendo amado por Ele, mesmo Ele dando graça para nós. E um daqueles condenados, mesmo que Jesus salvou, ele acabou morrendo depois na cruz. Mas o criminoso que creu, que acreditou em Jesus, ele morre pouco tempo depois, na carne, porém ele vive até hoje e para todo sempre. Ele entrou para a vida eterna. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. É infinita a graça de Deus. Salmo 23, no verso 6, lá no fim, diz que eu sei que a bondade e a fidelidade
do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ponto 6, a graça, ela é inquestionável. Um dos criminosos questionou, ele não acreditou em Jesus, mas aquele que creu, ele não questionou, ele não duvidou, mas ao contrário, ele se arrependeu. E eu só queria lembrar da questão do questionar. Um dos bandidos, um dos criminosos questionaram. Lembra do diabo? Quando o Espírito levou Jesus para o deserto, e nos 40 dias o diabo tentou Jesus com o quê? Ele questionou Jesus. 2 vezes ele disse: se tu és o Filho de Deus, então questionou. Como ele sabia que Jesus era o Filho de Deus? Que pergunta é essa? O maligno, ele põe dúvidas na nossa mente. Lembra de Eva? A conversinha que a serpente veio trazer para ela? Ele pergunta para ela: foi isso mesmo que Deus disse? Porque quando ele vem conversar com ela, ela diz: olha, Deus disse para nós não comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente questiona Eva: será mesmo? É verdade? É isso que ele disse? Dúvidas, questionamento. A graça, ela é inquestionável. Sem fé é impossível receber a Deus. Um dos criminosos recebeu a graça de Jesus, o outro não. Romanos 4, verso 16, Paulo diz: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. A graça que traz bênçãos para nós todo o dia. Ponto 7, a graça é incompreensível. Nós não entendemos. Enquanto a gente viver como ser humano, muita coisa nós não vamos entender do Senhor. E somente a graça, essa palavra, pode explicar algumas coisas, como o perdão de um criminoso. Como é possível? O que é a frase que a gente ouve hoje? Bandido bom é bandido morto. Jesus disse ao contrário no texto. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Jesus, bandido bom é bandido arrependido e bandido salvo. Assim sou eu e assim é tu. Nós somos como? A gente tem esse coração desse criminoso de fazer o mal. E para muitos, principalmente para mim, eu não sofri muitas consequências na vida de coisas erradas que eu fiz. Graça. Deus não permitiu que eu entrasse pelo cano muitas vezes. Eu, quando lembro de algumas coisas, eu só fecho os olhos e digo: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Por aqui, muito obrigado. Eu não sei mais nem dizer quantos muito obrigado, mas muito obrigado. Onde é que eu estaria? Eu estaria doente, talvez estaria preso. Quanta coisa passou pela minha cabeça, todas as coisas que eu podia ter feito. Efésios capítulo 2, verso 5, Paulo disse: quando ainda estávamos mortos em transgressões, em pecados, pela graça vocês são salvos. Mateus 5, verso 44, Jesus diz: mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha a graça, como ela é incompreensível. Como assim orar pelo inimigo? Alguém que vai me matar, alguém que faz mal para mim, alguém que é maldoso, que merece a morte. Eu também mereço a morte. Todo mundo merece a morte. Mas Jesus disse para amar os inimigos. E se a gente for lembrar que Jesus foi insultado, cuspido, batido, eles bateram nele de tal maneira, ele estava enfraquecido, nem a cruz ele conseguiu levar todo o caminho, ele estava acabado, destruído.
e alguém teve que ajudar lá ele a carregar, e ele pendurado na cruz, ele olha com compaixão, com misericórdia para todo mundo que estava lá, para os soldados romanos, para as pessoas que acompanhavam, os líderes judeus que estavam lá dizendo, vieram testemunhar a morte do mestre, o mestre concorrente da religião deles. Está aí o homem pendurado na cruz, morto. Ufa, desse nós se livramos. E Jesus mesmo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E de fato, eles não sabiam o que estavam fazendo. E não vamos ser muito rápidos para julgar eles. Talvez se nós tivesse vivido naquela época, talvez nós estaríamos entre eles. Cuidado, muito cuidado com o coração humano, ele é enganoso. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, perguntaram para Jesus, um dos apóstolos: mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7, que significa para sempre. Como? Tem um limite, né? Perdão é até ali, ó. Passou dali, já acabou o meu perdão e a paciência. 70 vezes 7. Perdão é graça. Aqueles que são julgados indesejáveis por todos, eles são desejáveis para o Senhor. O filho pródigo, ele não foi, lembra da história? Ele não foi julgado pelo pai. E quando ele viu o filho correndo, o filho que estava perdido, ele viu o filho correndo. Ele foi e abraçou o filho, e amou o filho, pediu para eles vestir ele, mandou matar um boi, fazer um assado. O outro filho ficou com inveja, tá? Isso é outro assunto. Mas ele amou, ele não questionou, ele não culpou, ele não julgou, ele não condenou aquele filho, ele amou aquele filho. Ele deu graça. Jesus, ele, lembra que o pessoal dizia que ele era amigo de pecadores, né? Fora ele, todo mundo é pecador. Então sim, claro, os apóstolos eram pecadores. Judas era amigo de Deus. Olha, isso é uma coisa, e ele disse isso. Como assim, um traidor, alguém que foi se apoderado pelo diabo, né? A gente lê o texto, quando eles saem do Getsemane, do monte lá que eles oraram, e Judas, né, já tinha ido lá entregar ele, e na hora que Judas está saindo, diz o texto que o diabo se apoderou dele. E lembra que nunca o diabo vai se apoderar de uma casa que ela está habitada. No nosso caso, pelo Espírito. Ela só vai entrar numa casa vazia, porque lá, como não tem nenhum Espírito, está vazia, está aberta para entrar. O diabo entrou em Judas, ele não era salvo, nunca foi. E desse cara, Jesus andou com 3 anos, ele amou Judas, ele deu graça a Judas em todo o tempo, todas as coisas que ele fazia, o ensino, a proteção, e ele também, é incompreensível a graça de Deus. 8ª questão, a graça, ela nos justifica e nos salva. A nossa vida de pecado, ela tem um custo, né? Diz o texto, que nós somos merecedores da ira de Deus. É o custo, é o pagamento, é a morte eterna. A conta diante de Deus do nosso pecado, ela tem que ser paga. Lembra no Antigo Testamento como é que era pago? No Antigo Testamento, diante do pecado, o que eles faziam? Sacrificavam um cordeiro puro e inocente, sem culpa. Tinha que ser sem culpa, senão para Deus não valia. Então, o cordeiro inocente, sem culpa nenhuma. Coitado do bichinho. Culpado somos nós. O nosso pecado transferia a culpa para o animal, e o animalzinho inocente era morto. E Deus aceitava isso.
Então veio Jesus, diz o texto, na plenitude dos tempos. Ele veio Jesus como o último sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus. Lembra quando ele disse: eu sou o Cordeiro de Deus? Ele queria dizer, terminou os sacrifícios dos animais, dos cordeiros, agora eu sou o Cordeiro, e eu não sou o Cordeiro um animal, eu sou o Cordeiro de Deus, porque esse Cordeiro, eu, tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. E essa graça que Ele dá para nós, Ele torna nós justos diante de Deus, porque enquanto que eu não recebo essa graça, esse perdão de Jesus, esse último sacrifício que Jesus fez pela minha vida, eu não sou justificado diante de Deus. É como aquele outro criminoso, ele chegou diante de Deus e Deus não viu o sangue de Jesus nele. Eu não tenho condições de ter a vida eterna. Então, a salvação, ela não pode ser por indulgências, não tem como comprar. A salvação não vem por meio de boas obras, ser bonzinho. Agora na enchente, nós, a gente ajudou muito, a cesta básica, marmita. Olha como eu sou bom, olha o meu coração, isso aí. Eu marquei mais uns pontinhos lá para Deus. Não tem pontinho no caderno. Diante de Deus só tem uma coisa que vale, o nome Jesus. Por isso que Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade. No momento que ele disse que ele é a verdade, o resto é mentira, mentiras, e a gente está cheio de mentiras por aí. A verdade é a palavra, a verdade é Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Jesus. Um dos criminosos teve vida, o outro escolheu a morte. É uma escolha nossa. Romanos capítulo 11, verso 6, Paulo diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras, coisas que a gente faz. Se fosse a graça, já não seria graça. Claro, seria por mérito nosso. E onde tem graça, não tem mérito, é a ausência de mérito. Não tem nada que eu possa fazer. A salvação, então, ela não vem por esforço humano, mas pela graça de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz o texto que não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Mais tarde, em Romanos capítulo 3, verso 10, Paulo repete o mesmo versículo. Não há nenhum justo na terra. Então aquele condenado, um daqueles condenados que foi salvo, a gente poderia dizer que ele era um condenado justo? Quem foi salvo? Não há um justo sequer. Nem o que mais aparece na mídia, na TV, e que todo mundo diz: olha que bondoso que ele é, que amoroso que ele é, que pessoa. Diante de Deus não vale nada. Diante de Deus só tem uma senha: é Jesus. Eu só entro no céu. Jesus disse: eu sou o caminho. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não estão em Cristo Jesus, há condenação. E capítulo 5, verso 21, Paulo diz: também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Olha o nosso verso 23 do nosso texto. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Ele, Jesus, garantiu, porque Ele é o caminho. Só Ele tem esse poder de levar o ser humano ao céu. Então, pela graça, a gente é perdoado dos nossos pecados e a gente se torna justos diante de Deus. A justiça humana, ela não apaga o erro, ela só condena. Ela mostra para nós, olha, tu errou e agora tem consequências. Vai ter uma conta para pagar. A justiça de Deus, ao contrário, ela purifica o pecador, mesmo que for um criminoso, mesmo que alguém está no corredor da cadeira elétrica, lá nos Estados Unidos, mesmo, não importa, a graça de Deus purifica o pecador arrependido. Lembra? Arrependido, ele se arrependeu dos criminosos. Sem arrependimento não tem salvação. Tito capítulo 3, verso 7, Paulo diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Então, a graça não tem erro, ela é justa, ela não se contradiz, não tem equívocos. Aquele que rejeitou não foi salvo. A decisão de Deus nunca é injusta. Penúltimo ponto, a graça de Deus transforma vidas. Quando a gente experimenta a graça, muda nós de dentro para fora. Um daqueles condenados, o que foi salvo, não teve essa oportunidade de experimentar uma vida transformada, porque aquilo aconteceu no último momento da vida dele, como acontece no leito de morte para muitas pessoas. A decisão de confiar em Deus. A nossa vida interior, ela é renovada, não por esforço humano, mas pela graça de Deus, pelo mover do Espírito. Se a gente observar, se a gente for atento, quanta coisa acontece que não é nós. Quando eu vi, eu perdoei. Quando eu vi, eu amei aquela pessoa. Quando eu vi, eu aceitei aquele pessoal vir na minha casa. Quando eu vi coisas que, quando a gente vê, não é obra nossa, é obra do Espírito. Um pecador como eu, como cada um aqui, não tem nada para oferecer para Deus. E aquele criminoso tinha? Também não. Aquele cara estava no fim. E Jesus deu graça àquele criminoso que não tinha nada para oferecer. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Esse texto, ele estava falando dos apóstolos, que eles estavam questionando ele com os apóstolos, e porque ele foi um apóstolo fora do tempo. E ele diz no texto: eu trabalhei mais do que eles, porém a sua graça para comigo não foi em vão. Contudo, ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Dádiva de Deus, mérito. A graça de Deus nos ajuda a gente lidar com as nossas fraquezas e a vencer as tentações que chegam para nós todo dia, todo momento. Aquelas tentações que às vezes antes dominavam a nossa vida. A gente fazia, está ali o cartão de crédito, eu vejo que está numa promoção, metade do dobro, e eu vou comprar porque eu posso, mas depois, como é que fica essa coisa, esse cartão, vem no fim do mês, vem o boleto. Antes a gente fazia, tem gente que é dominada, é consumista, e nos domina. E Deus salvou nós para que a gente pudesse ser dominado pelo Espírito, não mais pelas coisas do mundo. A graça nos capacita a viver vidas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade e autocontrole, que são, no fim, frutos do Espírito.
Toda honra e toda glória é a Deus, não é nós. Todo mérito é de Deus. E o último ponto que eu queria falar sobre esse texto da impressionante graça de Deus, que a graça, ela é vivida na prática, no dia a dia. Então, aquele criminoso, um deles não experimentou, não pode experimentar a graça de Deus vivida na vida diária. Ele foi para o céu, que é a coisa mais importante do mundo, mas ele não teve a oportunidade de mostrar frutos do Espírito, não experimentou a graça das obras, daquilo que ele podia fazer, do amor aos outros, de mostrar para os outros que ele mudou, que ele não era mais um criminoso, que ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, ele foi salvo por Jesus, a verdade, o caminho, e ele tinha uma nova vida, e ele não ia mais ser um criminoso, ele ia mudar, ele não teve essa oportunidade. A graça de Deus leva a gente a viver dia a dia com uma vida de gratidão e de serviço a Deus e às obras. Que nem antes eu falei, eu lembro do passado, coisas que Deus não permitiu que eu fizesse. Eu sou muito grato por Deus todos os dias e por tudo que acontece na nossa vida. E para isso acontecer, Deus precisa de pessoas arrependidas. O arrependido é aquele quebrado, aquele que chega diante de Deus e diz: eu não tenho nada para te oferecer. Quem sou eu? Eu sou esse que está diante de ti pedindo: Senhor, tua misericórdia, teu perdão, tua graça. Esse é com ele que o Senhor pode fazer muito mais nessa vida. A graça nos leva a depender de Deus, e para eu depender eu tenho que estar quebrado e humilde diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: mas ele, Jesus, me disse: minha graça é suficiente para você. A graça de Deus leva nós a levar vidas santas, que sem Deus não tem como. Não quer dizer que a gente é sempre santo, a gente ainda vive na carne, no pecado. Deus não nos libertou da carne. Um dia Ele vai nos libertar, quando nós entrarmos no céu. Nós vamos estar sem pecado, aí sim, para sempre, sem pecado. Por enquanto a gente lida com desejos da carne, desejos egoístas, desejos gananciosos, coisas que querem dominar a nossa vida, mentiras que a gente trouxe da infância e da adolescência, traumas que a gente passou, lutas que a gente tem na nossa alma, na nossa consciência. A gente luta com isso. Por isso que todo dia eu preciso do amor e da graça de Deus. Todo dia eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Tito capítulo 2, verso 11, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões do mundo e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça, Deus, ela me ajuda, ela me ensina. Porém, mesmo que eu sei que eu sou salvo por Deus, não há nada nesse mundo que vai me tirar do amor de Deus por minha vida. Não há nada que vai tirar a salvação de Deus por mim. Eu não posso continuar a ter uma vida de pecado como eu tinha. A palavra de Deus, ela fala de uma vida de pecado, continuando a ter uma vida de pecado. E nós vamos pecar, todo mundo aqui peca, e quando peca, se arrepende. Nós somos pecadores arrependidos. Agora, aquele que tem uma vida de pecado, que vive no pecado, ele não encontrou a graça de Deus, ele não foi salvo ainda. E aí é por isso que se diz que a graça de Deus, ela não é barata.
preço muito caro foi pago. Jesus morreu na cruz, ele se sacrificou para a gente continuar pecando, fazendo as coisas que a gente fazia antes, com desprezo. Isso dá um senso de desrespeito a Deus, de levar ele, não levar ele a sério, de indiferença. Não, essa graça ela não é barata, ela custou caro. Romanos capítulo 6, Paulo diz que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente, porque a palavra diz, quanto mais o pecado, maior a graça. E aí no verso 15 ele diz, então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ele termina dizendo, de maneira nenhuma. Lembra que o orgulhoso, ele quer ter mérito, então ele precisa de coisas para fazer e para dizer, eu fiz e eu mereço. Esse é o orgulhoso. Ao contrário, o humilde, ele sabe quem ele é, ele sabe que tudo ele tem e tudo ele é pela graça de Deus. Ele não tem nada para oferecer a Deus, porque o louvor e a honra toda é ao nome do Senhor. O orgulhoso não, ele faz coisas boas para dizer, eu fiz e por isso eu mereço. Por isso que o orgulhoso não recebe a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos leva a perdoar, não mais a revidar, olho por olho, dente por dente. É assim, então agora vai. Não. A graça de Deus faz a gente pensar em todo o tempo. Às vezes eu digo alguma coisa assim, e daqui a pouco eu penso que não é eu, é o Espírito, e ele nos constrange, ele diz, como é que tu falou? O que tu está pensando? É isso aí mesmo que o Senhor quer? E eu digo, não, foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que ele me salvou. Então quando eu conheço o perdão incondicional de Deus, a gente aprende a perdoar as pessoas e não a cobrar elas pelos erros que elas cometem com nós. Eu também fui perdoado incondicionalmente de uma conta que eu nunca podia pagar. Só a graça de Deus nos permite esquecer o que alguém fez para nós de ruim, na infância, na adolescência, na juventude, não importa. A gente passa a fazer coisas que, sem querer nada em troca, sem obter reconhecimento. Lembra das segundas intenções? Não, é a graça. A graça, lembra, ela é incondicional. Jesus não revidou. Olha, ele era Deus, ele podia fazer isso aqui, todo mundo caía morto na frente dele, quando ele estava carregando a cruz. Ele não fez nada. Quando Pedrão pegou a espada e cortou, decepou a orelha do soldado romano, Jesus foi lá, juntou a orelha e milagrosamente ele restaurou ela, porque ele diz, Pedro, se eu quisesse, lembra o texto que ele diz? Eu convocaria uma legião de anjos. E a gente sabe que nem isso ele precisava fazer, mas claro, ele estava falando com homens, então ele tinha que fazer os homens entender. Então os homens entendem coisa de guerra, exército, então por isso que ele falou, se eu quisesse eu podia convocar os exércitos do céu para me defender, mas não é para isso que eu vim. Eu vim para me dar por vocês. Então Jesus também não revidou, porque eu vou revidar, ele foi obediente até o fim. E concluindo esse texto, e assim, muito brevemente, isso aqui é um tema, é um texto que a gente pode falar uma semana inteira, é muita coisa, toda a mensagem que ela é trazida é um resumo, é muito pouco, é muito pequeno. Então, concluindo esse texto, essa mensagem, eu e tu, a gente é como aqueles dois ladrões. A gente merece as dores que a gente passa, inclusive, merece. A gente faz por merecer. O pecado dentro de nós, ele apronta e aí tem consequências. E Deus vem
com a graça dele. Verso 41, lembra aquele criminoso que falou: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Por isso a graça, ela é impressionante aos que se arrependem. A graça é impressionante ao criminoso, à adúltera, ao idólatra, ao mentiroso, ao publicano. Lembra dos textos: samaritano, Pedro que negou, Paulo que assassinou, Nicodemos, lembra de Nicodemos, líder religioso, mestre em Israel, se arrependeu, ele creu em Jesus, ele creu na verdade, ele entendeu: o que eu estou vivendo é uma mentira, Jesus é o Filho de Deus. A graça, ela nos oferece perdão, liberdade e esperança no meio das nossas fraquezas e todas as dificuldades que a gente passa. A graça é um presente de Deus, e esse presente, ele transforma a nossa vida, uma vida plena, uma vida completa e de significado, uma vida com sentido, não com dúvidas. Que a gente possa viver na graça de Deus, permitir que essa graça nos transforme, e eu transformado, o que vai acontecer? Eu vou transmitir graça aos outros. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem, porque toda honra e toda glória é ao teu nome. Não é homens, é o Senhor, sempre é o Senhor. Por tua decisão, por tua escolha, nós estamos aqui reunidos como igreja. Isso não seria possível sem tua graça. Tua graça é inquestionável. Às vezes a gente não entende a tua graça. Tua graça é um amor por nós, que não merecemos nada e não temos nada para oferecer para o Senhor. Mas o Senhor ofereceu a sua vida na cruz. Que amor, que graça, Senhor. Continua, Pai, a fazer obra no meio dessa igreja, abençoar essa igreja. Leva eles a andar no teu espírito, como eu, Senhor. Me ajuda nós, o teu corpo, a tua igreja, a te obedecer, a submeter a tua palavra, o que a tua palavra diz, a olhar para o Senhor, não olhar para o nosso coração egoísta, mas olhar com o coração humilde, quebrado para o Senhor. Eu te digo, Pai, eu te peço, ajuda-nos, porque nós não temos força, somos limitados. Como diz a tua palavra, somos vaso de barro, e dentro desse vaso de barro, um líquido especial, precioso, que é o teu Espírito.